10 promessas do futebol brasileiro que não vingaram na Europa. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Ídolo do Corinthians, o goleiro Cássio não teve o mesmo destaque no futebol europeu. O jogador começou no Grêmio, que o vendeu ao PSV Eindhoven da Holanda em 2007 por cerca de 1 milhão de euros, quando ele tinha apenas 20 anos. Sem espaço no time titular, Cássio chegou de ser emprestado ao Sparta Rotterdam, também da Holanda. Sem vingar e com pouco espaço na Europa, Cássio ficou por lá até 2011, quando ficou livre no mercado e assinou com o Corinthians, e o resto é história. Atualmente o goleiro se encontra no Cruzeiro. Revelado pelo Santos, o volante Thiago Maia surgia como grande promessa no futebol brasileiro e foi vendido ao Lille da França em 2017 por 14 milhões de euros. O brasileiro chegou com muita expectativa no time francês, porém sua passagem não foi boa. Sem conseguir se firmar no time titular, o jogador participou de apenas 32 partidas e não marcou nenhum gol. Em 2020 ele foi emprestado ao Flamengo e já em 2022 o time carioca comprou o jogador em definitivo, até negociar o jogador com o Internacional, onde está até hoje, e está com seus 28 anos. Se hoje é um dos principais nomes do Flamengo e do futebol brasileiro, Gerson não teve uma boa experiência fora do Brasil. Em 2016, após surgir no Fluminense, onde mostrava ser uma grande promessa, a Roma da Itália pagou 18 milhões e meio de euros ao Fluminense. Sem conseguir o seu espaço na equipe italiana, ele chegou de ser emprestado por uma temporada à Fiorentina, também da Itália, e ao retornar, foi vendido ao Flamengo por 13 milhões de euros, lá em 2019. 2 anos depois, surgia a possibilidade dele voltar ao futebol europeu, agora para defender o Olympique de Marselha da França, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, e foi contratado por cerca de 25 milhões de euros. Apesar de um bom início, seu rendimento foi caindo com o tempo e ele vinha sendo bastante criticado, até que no início de 2023, o Flamengo repatriou o meia por cerca de 15 milhões, e hoje é um dos pilares do time carioca, onde vem sendo novamente ligado por times europeus e quem sabe pode voltar à Europa no meio deste ano. Mas será que agora ele vai vingar? Ou será que ele deveria ficar aqui no Brasil? Comente aí. Assim como Gerson, o centroavante Pedro também foi revelado pelo Fluminense e também não vingou na Europa. Inicialmente ele foi vendido à Fiorentina da Itália em 2019, a um custo de 11 milhões de euros, e era visto como grande promessa naquele momento. Porém teve pouquíssimas oportunidades na Viola e sem sequência retornou ao Brasil, agora para defender o Flamengo. Inicialmente foi por empréstimo e após um grande destaque foi comprado pela equipe carioca, onde até hoje é uma das referências da equipe. Cria do Vasco da Gama, Paulinho vinha brilhando no futebol brasileiro e foi contratado em 2018 pelo Bayer Leverkusen da Alemanha, com muita expectativa e que investiu pesado no jogador, cerca de 18 milhões e meio de euros. Logo que chegou, ele se lesionou e ao se recuperar, não conseguiu espaço no time titular e para piorar a sua situação, teve uma mudança na direção do clube e assim ele ficou de lado. Até que em 2023 ele retornou ao Brasil, agora para defender o Atlético Mineiro, onde se reencontrou no futebol e virou uma peça-chave do time mineiro. Com grande destaque no Galo, no início da atual temporada ele foi vendido novamente, agora para o Palmeiras, que pagou 18 milhões de euros. Revelado pelo Corinthians, o lateral esquerdo Guilherme Arana foi vendido ao Sevilha da Espanha lá em 2018, chegando com uma enorme expectativa e custando 11 milhões de euros. Arana também não conseguiu se adaptar ao futebol europeu, nem mesmo na Atalanta da Itália, onde foi emprestado. Sendo assim, em 2020 retornou ao Brasil, inicialmente por empréstimo ao Atlético Mineiro, até que no ano seguinte assinou em definitivo. Hoje, com 27 anos, Arana é titular da seleção brasileira e destaque com a camisa do Galo, e sendo até mesmo especulado para voltar à Europa. O atacante Pedrinho surgiu como grande promessa no Corinthians e vinha sendo disputado por grandes equipes na Europa, até que o Benfica de Portugal apostou no jovem e investiu 18 milhões de euros, isso em meados de 2020. Porém, sob o comando de Jorge Jesus, Pedrinho fez apenas 31 partidas, onde em 11 foi titular e marcou apenas um gol. Sem conseguir firmar em solo português, no ano seguinte ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia praticamente pelo mesmo valor. Devido aos conflitos na Ucrânia, ele também não conseguiu se firmar e entre 2022 e 2024 esteve emprestado ao Atlético Mineiro, mas não deixou saudades em BH. Hoje, com seus 26 anos e bem desvalorizado no mercado, Pedrinho segue no Shakhtar Donetsk e na temporada soma 21 jogos, onde marcou um único gol e deu ainda 5 assistências.
Mais um cria do Santos, Caio Jorge deixou o Brasil em 2021, se juntando à Juventus da Itália, uma transferência avaliada na casa de 7 milhões de euros. Ao chegar, o jogador sofreu para conseguir se adaptar, levando em conta as graves lesões que sofreu. No time de Turim teve apenas 11 oportunidades e não conseguiu marcar nenhum gol. Ele chegou de ser emprestado ao Frosinone da Itália, antes de retornar ao Brasil. No Frosinone, ele participou de 22 partidas, marcou 3 gols e deu ainda uma assistência, mas o time italiano acabou sendo rebaixado naquela temporada. No meio do ano passado, o Cruzeiro repatriou o jogador, que hoje tem 23 anos e quem sabe ainda pode retornar à Europa um dia, já que é bem jovem. Paulo Henrique Ganso despontou no Santos como uma das maiores promessas do futebol brasileiro ao lado de Neymar, e para muitos, ele ainda seria melhor que o atacante na época. Em 2012, após deixar o Peixe, ele foi vendido ao São Paulo por 9 milhões de euros, onde 4 anos depois, o revendeu o jogador para o Sevilha da Espanha por praticamente o mesmo valor. Sem vingar na Espanha, foi emprestado ao Amiens, time da França, tentando um recomeço por lá, mas novamente não conseguiu seu espaço, até que em 2019 então ele decidiu voltar ao Brasil para defender o Fluminense, clube onde está até hoje e está com seus 35 anos. Revelado pelo Santos, Gabriel Barbosa é um dos casos mais conhecidos, e sua passagem na Europa não foi nada boa. Em 2016, a Inter de Milão da Itália pagou 29 milhões e meio de euros, junto ao time da Vila. Com poucas chances, Gabigol fez 10 jogos e o único gol pelo time italiano. Na temporada seguinte, ele já foi emprestado ao Benfica de Portugal, com a expectativa de dar a volta por cima, mas novamente teve dificuldades de se firmar e fez 5 jogos e um único gol marcado. Sem espaço por lá, ele voltou ao Brasil, inicialmente por empréstimo ao Santos, onde se destacou. Após isso, o Flamengo contratou o jogador, também inicialmente por empréstimo, e após isso o contratou em definitivo, fazendo história com a camisa do time carioca. Hoje, com seus 28 anos, ele está no Cruzeiro, após encerrar o seu vínculo com o Flamengo no fim do ano passado. E aí, faltou mais algum jogador nesta lista? Então já deixa aqui nos comentários a sua opinião. E claro, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e até o próximo vídeo. Um forte abraço!